Olá, a notícia está de volta com Maurício Sesquim, ex-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sesquim, fala do plano de saúde. São muito criticados nos serviços de atendimento ao consumidor. Há queixas de atendimento que não é dado, de que o serviço prestado muitas vezes ele é ruim. Na sua experiência, durante o tempo que você teve lá na ANS, que avaliação em geral você faz dos planos de saúde brasileiros e quais você acha que são os principais problemas? Eu acho que os planos cumpriram um papel ao longo de décadas de permitir um acesso mais rápido, uma solução mais rápida para os problemas de saúde, ter uma rede credenciada ampla que atenda a população. Não há dúvida que eles foram um motor para que o país se mantivesse na vanguarda tecnológica em termos de saúde. De alguma forma, eles custearam esse avanço tecnológico que permitiu o país hoje. Nós temos uma medicina que não deve, do ponto de vista técnico e tecnológico, não deve nada para ninguém, em nenhum país do mundo. Eu acho que os planos ajudaram nesse aspecto. Eu acho que apenas o avanço tecnológico, o avanço que a gente teve na medicina, ele não veio acompanhado de um avanço da assistência médica, na gestão da assistência. E o modelo que a gente tem hoje de plano de saúde é o mesmo modelo de 40 anos atrás. Então, eu acho que nós estamos chegando num momento de, talvez, esgotamento de um modelo que simplesmente responde ou reage às demandas do cliente quando ele acessa o sistema. E, obviamente, quando ele acessa o sistema, às vezes ele tem um acesso, na grande maioria das vezes ele tem um acesso, mas às vezes esse acesso traz problemas, o que causa reclamações. Na agência, há o maior nível de reclamações em relação aos planos de saúde, o maior número de reclamações em relação a negativas de atendimento, por razões que são pertinentes ou não pertinentes. O fato é que esse é o principal, ponto de choque, o ponto de choque. E eu acho que este modelo, como nós já dissemos, precisa mudar. Esse modelo precisa ser mais proativo, esse modelo precisa entrar na gestão de saúde das pessoas, no sentido de se comunicar com o beneficiário, se comunicar com o consumidor, dar informações para esse consumidor, cuidar da sua saúde. Uma ação preventiva, não só adoeceu, aciona o plano de saúde. Absolutamente. E é continuada, preventiva, de promoção das condições de saúde, de contenção de incapacidades, aproximando o máximo a vida ativa. Hoje a gente não tem tanta preocupação no sistema quanto longevidade. O Brasil já está alcançando e vai alcançar patamares maiores de longevidade. Mas sim com a qualidade de vida desse envelhecimento da população, aproximando o período de perda da autonomia ou de incapacidade o máximo possível do fim da vida. Ou seja, que as pessoas tenham uma vida ativa e saudável ao longo de todas as fases da sua vida. E eu acho que os planos têm que olhar isso como responsáveis por essa comunicação e por esse bem-estar. No seu período lá na agência, estabeleceu-se ali alguns prazos de punição, né? 3 dias para você atender o pedido de exame, 7 dias para consulta, 21 dias para cirurgias. Ao final que balanço que você faz dessa medida hoje? A maioria tem atendido, porque a gente viu recentemente, houve uma suspensão pela ANS de planos de saúde. Isso. Elas entraram com uma liminar na justiça, obtiveram uma vitória, e ficou aquela coisa, tá vendo? Ó, basta entrar com uma liminar que eles conseguem derrubar um negócio. E aí os maus gestores de saúde, os planos ruins, acabam se beneficiando. Qual que é o balanço que você faz disso? Bom, o balanço é altamente positivo no sentido de eu acho que, primeiro, a norma é uma conquista do consumidor. Ele recoloca, e uma das finalidades da própria norma foi colocar o consumidor no centro dessa questão. Porque o consumidor, não faz sentido você adquirir um plano de saúde, você conquistar esse acesso, e na hora que você precisa utilizar, você tem que esperar um período que não atende à demanda que você tem da própria patologia ou do problema que você apresenta. Isso não faz sentido. Por outro lado, essa questão de você trazer o consumidor como responsável, até pela manutenção deste plano de saúde operando, porque o controle de qualidade ali do plano. Direto, absolutamente direto. O papel do consumidor passa a ser preponderante nisso. Quando nós lançamos a norma no final de 2011, a norma já tem 1 ano e meio, e a avaliação com possíveis suspensões de planos de saúde se dá trimestralmente. Eu me lembro que primeira rodada, nós tivemos 3.000 reclamações. A última rodada que aconteceu agora em julho, se não me engano, tiveram 17.000 reclamações. Ou seja, o consumidor
comprou essa ideia, está participando que ativamente, que não só que tem que reclamar, mas tem que defender os seus direitos e que o papel da reclamação muda a atitude do sistema. Porque ter um atendimento oportuno é fundamental para o sucesso do tratamento. E o sistema tem que oferecer isso. Lembrando só, um pequeno detalhe, quem deu esses prazos para a agência foram as operadoras. A agência fez, para lançar esses prazos máximos de atendimento, ela fez uma pesquisa com 1.000 operadoras e 800 se manifestaram e com base Damos conta de agir assim. Exato. Elas que disseram quais eram os prazos adequados para fazerem aqueles atendimentos. Esses foram os prazos utilizados pela agência. Então, o próprio setor que disse que aqueles prazos estavam adequados. Agora, Maurício, você falou um dado aí, 1.000 operadoras de seguro, né? De planos. De planos de saúde. Não é muito operadora, porque assim, fábrica de automóvel no Brasil, não tem umas 20, se tivesse, é muito. 1.000 operadoras oferecendo plano de saúde, você não tem aí nesse meio muitas que não vão sobreviver, que prestam mesmo um mau serviço? Tem espaço no mercado para tanta operadora assim? Tem, mas vamos só recordar uma coisa. 12 anos atrás, quando a agência iniciou a sua atividade regulatória, nós tínhamos 2.000. Em 10 anos, isso caiu para 1.000. É verdade, uma redução. E vamos lembrar uma coisa, você tem cerca de 29 operadoras que respondem por 50% do mercado, em termos de números de beneficiados. Você tem 180 que respondem por 80% do mercado. E você tem 300 que respondem por 90% do mercado. O restante são pequenas operadoras, nos mais diversos locais, com número de beneficiários pequeno. A tendência é evidente que há uma tendência de concentração no mercado inevitável ao longo do tempo. Mas não é saudável concentrar demais, então? Exatamente, eu concordo. Então, quando se fala que 1.000 é demais, eu acho que já há uma forma de concentração que é necessária em função das demandas, até econômico-financeiras, para um plano de saúde, a responsabilidade que ele assume com os seus consumidores, com os seus clientes, mas não é desejável que haja uma concentração muito grande, porque a concorrência é o melhor motor para a qualidade e para a custo-efetividade. Então, eu acho que nós temos que manter um número de operadoras. Uma concentração pode encarecer demais os planos e atrapalhar a qualidade, você acha? E impedir uma correta competição. Lembrando que esse é um país continental, né, Kennedy? Ou seja, quando a gente fala de plano de saúde, nós estamos falando de um país, 200 milhões de habitantes, claro, um país muito grande. Muita gente. E nós temos muitas operadoras locais ou regionais. Então, quando se fala da abrangência nacional, talvez o número não seja exagerado. Você tocou num ponto aí, que na questão das operadoras privadas fazerem um trabalho também preventivo, né? A gente vê, muitas vezes, assim, o plano de saúde faz lá, vende, aí atende aquela demanda. Isso não acaba gerando ali uma armadilha, porque vende para um número de pessoas, aí às vezes acaba entregando um serviço ruim. Você tocou nesse ponto aí da prevenção. Que outras medidas concretas você sugere para o setor? Assim, o que o setor podia fazer para melhorar o seu atendimento? Tem que investir mais, tem que abrir para capital externo, não cabe abrir, por exemplo, para capital estrangeiro? O que tem que fazer? Se você olhar o setor privado, as operadoras de saúde já são abertas, é permitido o capital estrangeiro investir em operadoras de saúde. O que gera até um Mas certo... os hospitais não, né? Exato, isso gera um certo contrassenso, porque os hospitais não. E isso cabe ainda uma análise e talvez uma lei complementar que regule isso, por parte do governo, do investimento do capital estrangeiro em outras áreas que não só as operadoras, em laboratórios, em clínicas, isso é possível. Mas Qual em é a hospitais... justificativa, Sesquim? Eu acho que isso nunca foi dado o foco devido em relação a essa questão do capital estrangeiro para hospitais. Você acha que haveria interesse? Eu acho que sim. Eu acho que para uma população desse tamanho, nós somos hoje o segundo maior setor de medicina privada do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos em termos de setor privado de saúde. É interessante porque esse país tem dois números que eu acho muito importantes. Nós somos o único país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público universal. Nenhum outro país com mais de 100 milhões de habitantes decidiu encarar esse desafio, né? Então, por todas as críticas que possam existir, o fato de existir o SUS já é um diferencial enorme nesse país. 2, nós somos o segundo maior mercado de saúde
privada, o maior setor de saúde privada no mundo. Então, as dimensões são efetivamente muito grandes e os desafios também. Você estava falando aí da questão de combinar o SUS com a saúde suplementar. Quais são os pontos ali, detalhar um pouco mais, que você acha que pode ter contato? Porque sempre tem uma queixa, fala, olha, o SUS acaba ficando com os procedimentos mais caros, os planos empurram para o SUS uma conta mais alta. Tem essa história de que os planos de saúde eles se aproveitam da estrutura do SUS, que já é uma estrutura complicada, né? Difícil atendimento. De fato, do ponto de vista dos dados concretos, dos números, das informações que são públicas, que a agência, tanto a agência quanto o Ministério da Saúde tem, isso não procede. Ou seja, o número de internações de pacientes oriundos de planos de saúde que acontece no SUS é menos de 1% do total de internações. Quando se fala de custo, o custo assistencial dessas internações, tanto para o SUS quanto para a saúde suplementar, não chega a 2% do total. Portanto, do ponto de vista de impacto, ele não é significativo. O que não significa que isso não tenha que ser ressarcido ao SUS pelas operadoras. Cada centavo que a saúde suplementar usado o SUS tem que ser, de alguma forma, ressarcido. Logo que eu cheguei na agência, isso foi um foco de atenção, tanto que, durante a minha gestão, nós ressarcimos mais, recolhemos mais, escrevemos endividativo a mais e cobramos mais em 2 anos de atuação, em 3 anos de atuação, do que nos últimos 10. Portanto, isso está acontecendo e é possível de acontecer. É um processo muito mais complexo do que as pessoas imaginam, mas pode acontecer. Mas, voltando à tua pergunta, além da questão da utilização, eu acho que tem algumas coisas que eles podem se complementar, sim. Vou te dar 2 exemplos na área assistencial e isso onde o SUS é mais eficiente e a saúde privada é mais eficiente? Por exemplo, se você olhar as emergências em grandes cidades brasileiras, quem faz é o SUS. O famoso pronto-socorro, né? Não, e mais do que isso, quem recolhe o paciente na rua, o SAMU. SAMU, é verdade. Exatamente. Então, quem faz é o SUS. E faz bem. E faz bem. E recolhe o paciente via de regra para um hospital público e depois, se ele tem um plano de saúde, ele é transferido. Portanto, há uma redundância de gastos com esse paciente, de custos e de atenção, onde você poderia fazer uma complementaridade do serviço. Na outra ponta, quando você olha transplantes nesse país, e graças a Deus, você tem uma fila única, independente se o paciente tem plano de saúde ou não. Portanto, ele tem que respeitar aquela fila. Se ela tem que respeitar uma fila única, por que esses sistemas não se complementam? Para financiar, criar estruturas de atendimento que possam ser únicas, dedicadas a isso, cada um custeando a sua parte. E ainda mais, e principalmente o que eu vejo para aquilo que a gente fez, ninguém faz prevenção e promoção em larga, prevenção de doenças, promoção de saúde em larga escala se não tiver informação. E a principal gasto ou desperdício que nós temos em saúde hoje é com relação à informação que a gente desperdiça. E organizar essa informação. Como assim? Quando você vai no médico, você não tem com você o seu histórico clínico à sua disposição, todos os exames que você já fez na vida, quais são as patologias, qual é o seu tipo sanguíneo, quais vacinas você tomou na vida. Isso não tem um prontuário, ou um registro, ou um arquivo que você possa acessar e entregar para o médico que o atende. O histórico é esse aqui. O meu histórico é esse. Isso evita repetição desnecessária de exames, melhor qualidade do atendimento, conhecimento do que aconteceu ao longo da sua vida, melhor condição de diagnóstico, evita interações medicamentosas indesejáveis, seu tipo sanguíneo. Medicamentosa, explica o que é tomar um remédio que não combina com o outro. Exatamente. Saber quais são as suas possíveis alergias. Então, organizar essas informações para o paciente, tanto o público quanto o privado, poderia ser feito pelos 2 sistemas, com base, primeiro, numa identificação única. Né? Se o indivíduo está no sistema público, vai para o privado e volta para o público, ele tem uma identificação única. Segundo, organizando essas informações em proveito do cidadão, sempre, obviamente, salvaguardado o sigilo destas informações que interessam basicamente a cada cidadão. E ele tem que ser o proprietário e o dono disso. Organizar essas informações para políticas públicas ou políticas de prevenção e promoção é uma coisa que os 2 sistemas podem e devem fazer em conjunto, em proveito do cidadão, da população em geral. Maurício, uma questão que sempre é cobrada dos planos de saúde é que eles recebem reajustes acima da inflação.
alguns especialistas sugerem, coloca o IPCA, que é o índice oficial da inflação. Por que esses reajustes têm que ser dados acima da inflação? Qual que é a justificativa? Historicamente, a inflação médica, não é só no Brasil, países com o mesmo tipo de medicina que a gente pratica, medicina ocidental, que nós praticamos aqui, tem uma inflação médica que é acima de índices de inflação geral. Isso não acontece só aqui. Por quê? Custo do medicamento? Não, por uma série de fatores. No caso, vamos falar no caso brasileiro para ficar mais claro. Primeiro, a demografia vai mudando, nós estamos envelhecendo e vivendo mais. Ao longo da sua vida, de qualquer pessoa, a gente gasta mais quanto mais envelhece. A gente utiliza mais o serviço de saúde na medida que envelhece. Então, o envelhecimento e maior sobrevida de uma população implica em mais gastos. Porque maior demanda dela, né? O plano vendeu para 100 pessoas, elas vão envelhecendo, acionando mais o plano. Na saúde suplementar hoje no Brasil, nós temos mais ou menos, como na saúde pública, 11% da população acima de 60 anos de idade. Esses 11% gastam 30% do custo total no sistema de saúde privado. Então, isso é um ponto. Segundo ponto, além do envelhecimento, o avanço tecnológico na saúde tem sido, ao longo do tempo, aditivo, ele adiciona custos. Não é que nem uma fábrica que só automatiza, robotiza, e o custo final de produção cai. Né? Eu sou da época, me formei há 30 anos... O equipamento mais sofisticado, mais novo, ele custa mais caro. Não só isso, você não deixa de utilizar a tecnologia anterior. Vou dar um exemplo na área de imagem, que é muito simples. Quando eu me formei, por incrível que pareça, a gente tinha raio-x e ultrassom. A tomografia estava começando. Depois veio o tomógrafo. Você continuou fazendo raio-x, ultrassom e começou a fazer tomografias. Depois veio a ressonância magnética. Você continuou fazendo todo o resto, mais a ressonância. Depois veio o PET-CT. O que é PET-CT? O PET é aquele exame que você faz, que é parecido com uma ressonância, um tomógrafo, só que é feito com substâncias radioativas que localizam Aplica tumores. No corpo da pessoa. E faz um mapeamento e localiza pequenos tumores no organismo da pessoa. Tem um nome isso, como é que é? Esqueci. O quê? Contraste? O contraste, exatamente. Você aplica o contraste. Então, você vai desenvolvendo novas tecnologias e não abandona as anteriores. Isso faz com que o custo seja aditivo. Esse é um exemplo típico. Além disso, você tem outros fatores no Brasil que são assim. O modelo de remuneração do sistema é um modelo de quanto mais se produz de exames, consultas, procedimentos, mais todo o sistema ganha, mas, por outro lado, isso incentiva a maior produção e o maior gasto. Esse modelo precisa mudar. Esse modelo de pagamento do sistema precisa mudar. Né? Você tem uma cultura, ao longo do tempo, que foi desenvolvida por parte da população, e isso eu vivi na pele como médico. Quando eu me formei, o paciente vinha com sintomas e perguntava o que eu achava. Hoje, o brasileiro, em média, vai no médico, talvez você também, e diga assim, doutor, eu vim aqui fazer uns exames. Nós atrelamos segurança à tecnologia, não mais ao saber médico. E isso muito culpa do próprio setor, que, se você olhar as propagandas médicas nos últimos 20 anos nesse país, o que elas mostram? Mas, já tem tal exame, tem tal coisa. Não, tem helicóptero, o indivíduo entrando dentro do aparelho e etc. E tal. Então, a gente coloca na cabeça das pessoas que tecnologia é segurança. Então, nós temos uma cultura voltada para isso, nós temos um sistema de remuneração voltado para a produção, por isso que eu chamo a atenção da gente fazer a gestão da assistência. Não no sentido de evitar o uso da tecnologia necessária, mas o abuso dela, que ocorre. E ocorre... Que é gasto desnecessário. Que é gasto desnecessário, que não agrega valor ao beneficiário. E, nesse sentido, nós temos um grande desafio pela frente também. Só vou te dar um dado. 30% dos exames de laboratório feitos em grandes laboratórios nesse país, o paciente sequer vai buscar o resultado. Desperdício puro, né? É absoluto desperdício. Né? Você tem pesquisas recentes feitas em hospitais de ponta em São Paulo, analisando cirurgias de coluna, 60% delas não estavam indicadas. Então, nós precisamos parar um pouco e começar a olhar isso do ponto de vista da correta utilização de recursos. Sesquim, vou pedir licença mais um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o Maurício Sesquim.